Essa música não podia ser mais oportuna para esse momento agora. Diz, eu te agradeço, né, por tudo que o Senhor tem feito. E uma das palavras minhas de gratidão a Deus, esse ano, tem sido pela forma como Ele tem dado dons, habilidades, levantado pessoas para o serviço aqui na nossa comunidade. E creio que em 2017 vai fazer ainda muito mais, amém? Mas uma dessas pessoas que Deus tem levantado é este jovem aqui, Oswaldo Júnior. Ele é o nosso líder dos adolescentes. Quando você chega que aquela turma está lá fora, é ele quem vai pregar a palavra para os nossos jovens de 11 até 17, 18 anos. E nesta série Encontros, eu lancei o desafio para que ele então pregasse uma das mensagens para que nós pudéssemos ser edificados através do que o Espírito Santo tem para falar a nós na vida e através da vida do Oswaldo. Então convido você, sentado mesmo onde você está, a orar comigo. Vamos abençoar a vida deste jovem e abrir os nossos corações para o que Deus está falando aqui. Certamente seremos edificados e Deus haverá de fazer coisas novas no seu coração. Creia nisso. Pai querido, muito obrigado pelo dom que Tu tens dado ao Teu servo, pela vocação que o Senhor tem entregue a ele e pela obediência que ele tem tido de Te seguir, Deus, e de Te obedecer. Louvamos, Senhor, pela sua vida, pelo seu casamento com a Amanda, pelo ministério do Senhor na vida dele, e Te pedimos que nesta noite as palavras dele se misturem com as Tuas palavras, Jesus, e que todos nós aqui sejamos tocados, alcançados pela Tua graça. No nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Boa noite, boa noite. Boa noite, queridos. Extremamente de uma emoção muito grande estar aqui hoje, porque ainda lembro quando eu cheguei nessa igreja, muito novo, eu tinha 17 anos quando eu cheguei aqui, e incrível como a gente olha para cá e vê muita gente conhecida, desde a época que eu liderei o Ministério das Crianças. Então conheço muitas famílias aqui, e tive a oportunidade de ser abençoado por muita gente, de ter tempos de comunhão com muitas pessoas, e Deus tem me dado um desafio muito grande, né? Muito mais difícil do que caminhar com crianças é caminhar com adolescentes, não tenha dúvida disso. Mas ao mesmo tempo também Deus tem me desafiado a escutar a sua voz de uma forma muito clara, para levar o Evangelho de uma forma mais direta nas pregações aos domingos. E Deus tem enchido o meu coração de alegria. A gente teve há uns 2 meses atrás um congresso em São Paulo, e lá falaram uma coisa que eu achei muito importante, quando ele disse que ser pastor é ao mesmo tempo privilégio da comunidade, de caminhar com as pessoas, mas é uma responsabilidade, porque a gente leva o nome de Cristo, né? Deixa eu pegar aqui o outro, melhor pegar esse aqui, Hamilton. E nesse privilégio que a gente tem tido de caminhar dia a dia com os meninos aqui, Deus tem colocado muitas coisas no meu coração. E Deus me deu uma palavra muito rica, e eu queria compartilhar com vocês essa noite. E é sobre um casamento. E a celebração do casamento é algo muito lindo e muito rico. Mas nesse encontro que Jesus teve com esse casamento, Ele quer ter um encontro conosco essa noite. Você crê nisso? Amém. Amém. E eu queria convidar vocês para abrir lá em João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. E o texto diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho.
Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado para os judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde essa viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela revelação da tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque esse encontro que o Senhor tem aqui, nesse casamento, diz muito a respeito do encontro que o Senhor quer ter com a humanidade e a necessidade que o teu povo e que as pessoas de toda a terra precisam de ter esse encontro contigo também, Senhor. Que nesse encontro, o qual a palavra nos ensina que foi o sinal que o Senhor fez para que as pessoas começassem a acreditar em Ti, que os teus discípulos creram em Ti, Deus, que possa também ser um sinal essa noite, para que pessoas possam quebrar os seus corações, quebrantar os seus corações diante de Ti, para sairmos daqui, Deus, crendo mais na Tua fidelidade, crendo mais no Teu amor e tendo a esperança de que o Senhor é o nosso Deus. Essa é a nossa oração, em Teu nome. Amém. Ao longo desses domingos a gente tem falado sobre a série, tanto aqui dentro como lá fora no Arena. E cada encontro desse que Jesus tem com pessoas e personagens, ele vem trazer uma resposta à necessidade da humanidade. Domingo passado o Mário falou aqui e a gente falou lá fora sobre o encontro com 2 irmãs. E a resposta que essas 2 irmãs e o texto e esse encontro vem trazer para a humanidade é: qual é a essência da vinda do Salvador de Jesus para toda a humanidade? Por que ele veio e como ele veio? E ele veio em forma de homem e chora com os que choram, mas ele também vem para provar que ele é o próprio Deus divino. E hoje nós vamos ter mais um encontro. E essa festa do casamento fala muito sobre o que essa humanidade está precisando, o que esse Jesus vem para trazer para a humanidade que tanto precisa de algo que mude a sua realidade. E eu queria mostrar uma foto para vocês que não é do casamento, né, do texto aqui, mas é do meu casamento. E nesse dia foi um dia muito especial, óbvio, porque era o meu casamento, mas por tudo que Deus estava fazendo naquele dia e dando a demonstração da sua fidelidade. E esse momento é um momento muito engraçado, porque essa plaquinha que o pajem vem trazendo aí na mão foi algo de uma dor de cabeça incrível, porque quando a gente casou no sábado à tarde, e quando foi no sábado de manhã, o rapaz que era responsável lá pela festa me ligou e disse: olha, as placas que os pajens vão entrar aqui anunciando a chegada da noiva não estão aqui. E aí o desespero começou a bater, e eu, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Eu vou ligar para a Amanda aqui, não, se eu ligar para ela, ela vai ficar desesperada, e agora o que eu faço? Aí, pensando, eu disse: não, eu vou aqui numa gráfica, fiz um layout, imprimi, fui numa loja, comprei um quadro, resolvi ali. Quando eu cheguei no casamento, o rapaz disse: olha, esqueci de te avisar, mas encontraram as placas. E eu disse: muito obrigado por você não ter me avisado, né? Mas é incrível como, talvez não na mesma proporção, e com certeza não na mesma proporção, o texto nos ensina que esse dia poderia ser uma tragédia. Poderia ser uma tragédia. Porque, diferente do casamento moderno de hoje em dia, que é uma celebração do noivo com a noiva, muito mais é a alegria da noiva do grande dia que ela tanto sonhou, que ela tanto esperou.
Na cultura judaica era totalmente diferente. Não era simplesmente a união de um homem com uma mulher em uma celebração maior. Era a união das famílias, das tradições familiares, do corpo família em si. E isso era tão proveitoso ao ponto de mexer até com a cidade, porque não estava casando alguém, um homem com uma mulher, mas estava se casando uma família importante daquela cidade com certamente outra pessoa importante. Então não dizia respeito somente ao noivo e à noiva, mas a toda a sua comunidade. Diferente aqui da nossa cultura mais ocidental, né? E nessa cultura judaica existia uma coisa que era a cultura de honra e vergonha. E essa cultura de honra e vergonha, e eu conversando com o Mário, e a gente conversando sobre esse texto, ele falou que nos Estados Unidos, em Nova York, quando ele estava fazendo o curso dele lá, ele tinha um companheiro pastor. E esse cara era coreano. E ele disse que o pai desse rapaz tinha outro irmão. E esse menino era dava muito trabalho para o seu pai. E uma das vezes que ele aprontou lá, o pai ficou com tanta vergonha, que ele mesmo, o pai, raspou a sua cabeça, o seu cabelo, em sinal de vergonha pela sua família. Essa é a cultura de vergonha que vem lá do tempo, muito tempo atrás, mas também é a cultura de honra, que valoriza os mestres e professores, né? Tanto que lá no Oriente, a profissão mais valorizada é o professor, porque aquele homem merece honra. Mas é por isso que naquele dia, quando o texto relata que iria faltar vinho na festa, era a anunciação de uma tragédia. As festas de casamento demoravam mais ou menos uma semana. Os estudos dizem que mais ou menos no segundo ou no terceiro dia já ia faltar o vinho. E a tragédia estava anunciada. Mas Jesus não quer deixar essa tragédia acontecer. E ao mesmo tempo o texto usa uma expressão que se diz o sinal. No versículo 11 ele diz, olha, este é o sinal milagroso em Caná da Galileia, e foi o primeiro que Jesus realizou. E esse sinal não demonstra nada mais, nada menos do que o começo do ministério de Jesus. Existia alguém na festa que era o encarregado da festa, a qual os funcionários levam as talhas, e aquele homem era responsável pela ordem da festa, e ele tinha que garantir todos os passos para que aquela cerimônia, que demorava muito tempo, tivesse essa celebração perfeita. Mas quando Jesus se põe no meio daquela situação, ele demonstra e ele diz que ele é o verdadeiro dono daquela festa. Ele é o verdadeiro encarregado. É Ele que vem trazer a alegria festiva. Jesus declara, eu sou o Senhor da festa, no fim venho trazer alegria. Por isso que o meu cartão de visita é algo diferente. E essa é uma grande pergunta que a gente às vezes se faz. Por que Jesus escolheu aquele milagre para ser o início do seu ministério? Se a gente pensar às vezes, né, o estagiário quando vai em busca do seu emprego, ele vai para a entrevista, a primeira oportunidade, ele escolhe a melhor roupa que tem, ele penteia o cabelo, faz a barba. E ontem à noite eu saí com a Amanda e disse, amor, vamos ali no shopping comprar uma calça legal, uma blusa legal que amanhã eu vou pregar e tal. E essa é a primeira impressão que a gente quer trazer. Porque é o primeiro momento. Às vezes o cara está lançando um CD, ele vai pegar e vai apresentar a melhor música que ele tem, vai colocar os melhores artistas para tocar junto com ele. Então a grande pergunta é, por que Jesus não escolheu esse primeiro milagre sendo um dia em que ele iria ressuscitar alguém? Por que ele não escolheu curar um endemoniado? Jesus queria escolher esse dia para que a gente entendesse sobre a verdadeira alegria que a gente precisa ter. Mas
olhando para esse texto, a gente já descobriu que Jesus estava disposto a fazer algo pelos noivos, e ele não ia deixar a história terminar assim. Mas como Jesus faz isso? Qual é a maneira que ele escolhe para dar uma volta naquele dia e não deixar que as coisas aconteçam como iriam acontecer? A gente leu aqui no texto que Jesus escolhe as talhas. E ele escolhe, não é porque ele pensou em alguma coisa simplesmente para colocar água, mas na cultura judaica, as talhas eram um lugar onde se colocava água e ela participava de um ritual de purificação. Porque naquela época, o povo precisava ser purificado. Porque eles olhavam para dentro de si e começavam a pensar, só existe alguém santo, e esse alguém santo é Deus. E eu não posso simplesmente entrar na presença de Deus de qualquer forma, eu preciso me limpar, me purificar. E Jesus escolhe essas talhas intencionalmente. Porque dentro desse ritual tradicional judaico, que precisava acontecer para que o povo se humilhasse, para que alguém pudesse pagar pelos seus pecados, eles sacrificavam o cordeiro, derramavam sangue, porque existia a concepção de que nós somos pecadores e nós precisamos nos purificar. Então Jesus escolhe aquelas talhas para dizer: eis que eu vou vir. Eis que eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista anunciou, olha, vai vir alguém, e esse alguém é aquele que vai tirar, é o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Intencionalmente, Jesus escolhe essas talhas, para que a gente pudesse lembrar nos dias de hoje, que eu e você precisamos entender que nós somos pecadores sim. Se tem uma coisa que eu falo sempre para os meninos, eu acho que essa é a maior dádiva que Jesus nos dá quando a gente realmente tem um encontro verdadeiro com Ele. Não é achar que está tudo lindo e tudo maravilhoso. Claro que a presença dEle já nos faz isso naturalmente. Mas uma das características mais fortes de um encontro real com Jesus é quando Jesus demonstra realmente quem nós somos. Pecadores, falhos, necessitados da graça, necessitados da sua misericórdia. E a cada dia mais nesse encontro nós vamos sentindo sede dele, porque é só ele que pode saciar a nossa sede, como nós vimos no encontro de Jesus com a samaritana. Esse encontro com Jesus, esse que eu tive, esse que você teve a oportunidade de ter, tem nos ensinado a capacidade de nos purificar. O problema é como a gente tem se purificado. O que a gente tem procurado para purificar a nossa vida. Nesse livro que a gente está lendo para trabalhar essa série, o autor relata um encontro muito interessante sobre um homem chamado Adolf Eichmann. Esse cara era o arquiteto nazista. Desculpa. Esse cara foi um dos arquitetos do nazista do Holocausto. E esse cara foi, depois da Segunda Guerra Mundial, esse cara fugiu. Mas em 1960 esse cara foi capturado, julgado e executado. Mas antes dele ser executado, ele precisava de uma prova que tivesse vivenciado aqueles fatos que aquele homem tinha feito. Precisava de uma testemunha ocular que dissesse: esse cara realmente praticou todos esses atos. E aí é que o texto nos apresenta um homem chamado... Deixa eu ver aqui, senão eu vou esquecer o nome dele. Yael Denouer. E esse cara foi convidado para testemunhar contra o Adolf Eichmann. E quando ele chega e existe uma cena, um vídeo do julgamento, ele olhando por trás do vidro, e ele olha aquele homem, e ele cai em desespero, e realmente reconhece que ele era
o praticante de algumas daquelas tantas execuções que aconteceram. Mas ele se desespera de uma forma que o juiz tem que bater várias vezes o martelo e pedir calma. E um tempo depois, esse homem vai até um programa de televisão nos Estados Unidos e o entrevistador pergunta para ele, mostra a cena para ele e diz assim, cara, o que foi que aconteceu nesse dia? Por que você ficou dessa forma transtornado? Foi porque quando você chegou ali, você encontrou e olhou para aquele homem e viu a personificação do diabo por tudo aquilo que aquele homem tinha feito? Ou você olhou para ele e ficou com pena daquele homem pela capacidade maléfica que ele tinha? E a resposta dele é espantosa, tanto para o apresentador, acho que para todos nós. E ele disse, não. Eu fiquei daquela forma porque na minha frente eu vi um homem normal. E aí eu tive medo de mim mesmo. E essa é a concepção. Existe algo de errado com a humanidade. Existe algo errado comigo e com você. Mas isso não é outra coisa. É o pecado. É aquilo que mesmo o Paulo diz lá no capítulo 7 de Romanos. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do meu corpo? Essa é a concepção que muda a nossa vida. Essa seria a concepção que mudaria a ideia da humanidade que nós temos hoje em dia. Se a gente parar e lembrar de Adão e Eva, lá no paraíso depois do pecado, o que eles fazem quando eles se dão conta do pecado? Eles pegam uma folha e se cobrem com vergonha. Mas, meu querido, uma folha não seria capaz de esconder o tamanho do pecado agora da humanidade. E talvez esse seja o grande problema meu, seu e de muitas pessoas que a gente conhece. Para um problema tão grande existente na humanidade toda, que é o pecado. Dia a dia a gente tem escolhido certas coisas para tentar tampar. Só que a gente não consegue. Porque o que a gente precisa não é tampar a vergonha que nos traz o pecado. A gente precisa de Jesus, meu querido. A gente precisa da real purificação das nossas vidas, que é um encontro real com Jesus. É Ele que vai limpar o nosso coração. É Ele a resposta para a humanidade. A gente tem visto dia a dia tantas coisas ruins acontecerem. A gente tem visto tanta maldade no coração do homem. A gente tem visto e as coisas acontecem ao nosso redor. E só existe uma resposta para esse pecado do mundo. E essa resposta é Jesus. Então a pergunta é, quando isso vai mudar? Quando teremos dias mais fáceis? Quando que a humanidade vai se convencer de que todos nós precisamos de algo que nos mova, que mude a nossa história, que mude o curso para onde a humanidade tem caminhado? É isso que Jesus vem nos ensinar com esse casamento. Porque quando a sua mãe chega e fala para ele, meu filho, o vinho acabou. E ele fala, mulher, ainda não vê que não é chegada a minha hora? E todas as vezes que Jesus se refere no Novo Testamento e usa essa expressão, não é a minha hora, ele está se referindo ao tempo em que ele irá se entregar por todos nós. Então não era simplesmente o fato de dizer, olha, não é chegada a minha hora de começar o meu ministério, mas ele estava falando de algo mais lá na frente. Ele olhava além do noivo, além da noiva. Ele olhava além dos convidados que iriam ficar sem vinho. Ele olhava para toda a humanidade. Ele olhava para mim, olhava para você, dizendo que se ele tomasse daquele cálice, se ele fizesse e transformasse aquela água em vinho, ele com certeza faria com que não só os noivos, não só os convidados,
tomassem do cálice da alegria, mas para isso ele teria que tomar do cálice da morte. E essa é a escolha que Jesus fez por mim e por você. É nesses momentos que a gente olha para a circunstância em que o mundo está, que nós precisamos ter esperança. Esperança de uma festa que ainda vai acontecer. Às vezes a dor é grande, a tristeza é grande, a decepção é grande, mas existe uma festa maior, a qual todos que crerem nele serão convidados. Porque quando a gente olha para tudo isso, o autor desse livro, lá no final, ele fala algo, e eu queria ler para vocês, que diz muito respeito a essa festa, mas a esse encontro que nós estamos tendo hoje à noite. Ele diz: Jesus se colocou no meio de toda a alegria da festa do casamento e sentiu a dor que se aproximava, para que você, eu, hoje, os que nele cremos, possamos nos colocar no meio de toda a dor do mundo e sentir a alegria que se aproxima. Eu sei que às vezes dói. Eu sei que às vezes você olha para certas coisas que acontecem, você liga a televisão e chega a uma conclusão: não existe jeito para a humanidade. Mas existe, meu querido. Existe para mim e para você, porque os pecados compartilhados no mundo não são diferentes, talvez sejam diferentes dos nossos, mas o pecado é um só. A condenação do pecado é uma só. E se nós estamos hoje aqui, é somente pela graça e misericórdia de Deus. Isso já é um motivo muito grande da gente se alegrar. E daqui a pouco a gente vai celebrar aqui a ceia, o pastor Mário vai celebrar a ceia com a gente. E isso é um pedacinho da experiência que nós vamos ter na volta do nosso Pai, na volta do noivo. E a sua igreja, que é a sua noiva, vai poder experimentar isso. Lá no dia do meu casamento, a minha emoção quando eu recebi essa notícia da falta das placas, me deixou meio agoniado, transtornado. Mas Rômulo, coloca aí a última foto. Mas existe uma celebração final. E no final a alegria é renovada em Cristo. Não somente do casamento, pela união e celebração do vínculo, de um compromisso, mas do nosso encontro com Jesus, que vai nos levar a um compromisso, porque Ele anunciou que irá voltar. E se você crê nisso, você vai experimentar da alegria festiva que só existe em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é a pessoa que ressignifica as coisas. Aonde Jesus chega, Ele vai trazer um novo significado. Ele fez assim com a cruz, quando chegou lá, um lugar de punição, morte, dor, humilhação. Jesus chega até a cruz e traz um novo significado para ela. E hoje nós olhamos para a cruz e lembramos de vida, recomeço, perdão, graça. Jesus está disposto a entrar na sua vida, meu querido. Jesus está disposto a entrar nas suas dores, nas suas dificuldades. Jesus está disposto a entrar na dificuldade da humanidade, para Ele ser a resposta que o mundo precisa e ressignificar a história da humanidade. E você é canal disso, na sua casa, na sua família, com seus amigos, na escola, na faculdade. Jesus precisa de mim e de você. Sempre lembrando que Ele é a esperança da alegria festiva. E essa noite, nós temos um encontro aqui com Ele. Não é comigo, não é com o pastor Mário, não é com essa igreja, é com Ele. É com Ele.
E eu não sei como é que você veio aqui essa noite, eu não sei como é que está o seu coração em relação aos problemas da sua vida ou em relação a como você vê o mundo. Mas depois de uma palavra dessa, e depois de um encontro desse, Jesus quer te dizer que Ele vai voltar para que a gente possa experimentar de uma alegria eterna. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse encontro que o Senhor teve com a gente essa noite. Muito obrigado, Deus, pela forma que o Senhor, a cada dia que a gente te conhece mais e mais, o Senhor se revela para a gente, e ao se revelar para todos nós, nós chegamos à concepção de que nós somos pecadores sim, independente de qual seja o nosso pecado, nós somos pecadores, Senhor. E a cada momento que chegamos mais a essa concepção, temos a certeza maior ainda que nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de uma caminhada maior contigo, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia. Senhor, aonde nós estaríamos hoje se não fosse o Senhor? Aonde nós estaríamos, Senhor? Talvez nem aqui. Talvez estaríamos chorando na cama, talvez em um alto nível de depressão. Sabe, Deus, eu sei que às vezes dói no nosso coração e na nossa alma a influência que o pecado traz não somente para a humanidade, mas que traz para o nosso lar, para a nossa casa. Mas eu creio, Deus, que lá atrás, nesse dia, ao beber, ao transformar essa água em vinho e não deixar, Deus, através do Teu Filho Jesus, que a festa tivesse um final terrível. O Senhor não livra somente o noivo e a noiva da decepção e da vergonha, mas o Senhor lembra de mim, o Senhor lembra dos que estão aqui, para que o Senhor pudesse mudar a nossa história, para que o Senhor pudesse ressignificar, Deus, o sentido da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, da nossa esperança. E essa noite saímos daqui renovados, Senhor, e gratos, e dizendo muito obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque naquele dia o Senhor se alegrava, ao mesmo tempo que sentia a dor da morte chegando, mas o Senhor se alegrava, porque o Senhor sabia que iria ressuscitar ao terceiro dia, iria subir aos céus, mas o Senhor vai voltar para nos buscar, e nós cremos nisso, Senhor. Aleluia, aleluia, Deus, muito obrigado. Que a gente saia daqui esperançoso em Ti. Esperançoso em Ti. Essa é a nossa oração, em Teu santo nome. Amém, Deus.